Biografia de Napoleão Bonaparte, parte 3.5. Olá, bem-vindo ao canal Biografias Históricas. Nessa terceira parte 3.5, vamos continuar relatando as guerras da Primeira Coalizão referente ao período de abril de 1796 a novembro de 1797. Dividimos as batalhas, para que os vídeos não fiquem longos. No vídeo anterior, narramos a Batalha de Dego, e hoje vamos relatar a Batalha de Sèvres e Saint-Michel, ocorrida em 16 de abril de 1796. A Batalha de Sèvres é um episódio-chave, muitas vezes subestimado, no contexto da campanha de Montenotte. Após as derrotas sucessivas infligidas às forças austro-sardas em Montenotte, Milesimo e Dego entre os dias 11 a 15 de abril de 1796, a campanha de Montenotte entrou em sua fase conclusiva. O general Napoleão Bonaparte alcançou o objetivo central da primeira fase da campanha: a separação operacional entre o exército imperial austríaco de Johann Peter Beaulieu e o exército piemontês sardo comandado pelo general Michelangelo Alessandro Colli Marchi. Enquanto os austríacos batiam em retirada em direção ao nordeste aqui, Alessandria, o exército do Piemonte-Sardenha encontrava-se isolado, exposto à ação concentrada de Napoleão Bonaparte. Entre 16 a 21 de abril, desenrolou-se uma sequência de manobras e combates que culminaria na derrota piemontesa em Mondovì e na saída do Reino da Sardenha da guerra. Esse período é marcado não por uma sucessão contínua de batalhas decisivas, mas por uma progressão cuidadosamente escalonada de pressão operacional, na qual episódios como Sèvres e Saint-Michel desempenham papéis distintos, porém complementares, na condução do conflito. Bonaparte, fiel ao princípio da manobra sobre o flanco e a retaguarda, decidiu não conceder respiro aos piemonteses, explorando a desorganização causada pelo colapso da coordenação austro-sarda. O próximo obstáculo significativo no eixo de avanço francês rumo ao Piemonte era a posição fortificada de Sèvres. Em 16 de abril de 1796, com as comunicações piemontesas expostas e a estrada de Savona, Mondovì ameaçada, o exército piemontês de Colli concentrou-se suas forças remanescentes na posição fortificada de Sèvres, localizada em terreno dominante sobre o Vale do Tanaro. A posição era naturalmente forte, protegida por encostas íngremes, obras defensivas de campanha e uma cidadela antiga, capaz de retardar qualquer ataque frontal francês. Último grande reduto defensivo antes da planície do Piemonte. A cidade era protegida por um antigo castelo fortificado no topo de uma elevação dominante, cercada por colinas íngremes, com destaque para o Monte Belvedere. Esta elevação oferece uma vantagem de observação e poder de fogo sobre todo o Vale do Tanaro, protegida por obras de campanha que dominava os acessos às estradas do Corsaglia e Tanaro, constituindo um ponto-chave do sistema defensivo piemontês. Sèvres está situada na província de Conel, na região do Piemonte, no noroeste da Itália. Sua importância militar advém de sua localização num ponto de estrangulamento tático na confluência do rio Tanaro com o torrente Ceveta. Esta posição era o fulcro da barreira dos Alpes, protegendo as estradas que ligavam a costa da Ligúria Savona às planícies centrais do Piemonte e à capital, Turim. Sistema de fortificações: o Forte de Sèvres. O complexo fortificado de Sèvres, mencionado nos relatos da Batalha de 1796, era uma das fortalezas mais robustas do Reino da Sardenha. Os registros históricos descrevem uma estrutura imponente. A cidadela do Forte de Sèvres estava posicionada em um promontório rochoso que domina a cidade a leste. A fortaleza possuía um traçado abaluartado estilo Vauban, projetado para resistir a cercos prolongados. Suas baterias de artilharia tinham um campo de tiro que cobria tanto o vale quanto a estrada de Milesimo. Os redutos de Lapedagera, localizados nos cumes a sudoeste da cidade,
Estes eram entrincheiramentos avançados e fortificações de campanha semi-permanentes que ligavam a cidadela aos pontos altos, formando uma linha externa de defesa. Estes redutos utilizavam a técnica de fogo cruzado, onde cada posto era protegido pelo tiro da posição vizinha. Estado atual. Infelizmente para o patrimônio histórico, após o armistício de Cherasco e o subsequente Tratado de Paris, as fortificações foram sistematicamente demolidas pelas tropas napoleônicas após 1800, para evitar que voltassem a ser um obstáculo em futuras campanhas. Napoleão reconheceu que a arquitetura defensiva de Sèvres era demasiado perigosa para ser deixada intacta nas mãos de um potencial inimigo no seu flanco de comunicação. Hoje, restam apenas ruínas e fundações que marcam o local do antigo Forte de Sèvres. Abro aqui um breve parêntese para ressaltar o sentimento de saudade que o Forte de Sèvres desperta, um lugar que, sem dúvida, eu teria grande satisfação em ter conhecido em seus dias de glória. Localização e estrutura do terreno. Eixo defensivo. A linha de defesa sardo-piemontês estendia-se ao longo de uma crista que corria da fortaleza, a sul, até a aldeia de Lapedaguera, a norte aproximadamente 7 quilômetros de extensão. Monte Belvedere. Esta elevação funcionava como observatório avançado da fortaleza, permitindo o controle visual absoluto sobre as colunas de ataque francesas que progrediram do leste. Capacidade de fogo. A fortaleza estava equipada com baterias de longo alcance que batiam a estrada de Milésimo e o Vale do Tanaro, impedindo o avanço de qualquer comboio de artilharia pesada francesa. Sèvres como escolha operacional. Geografia, retardamento e preservação do exército. A decisão de Michelangelo Alessandro Colli Marchi de concentrar suas forças em Sèvres, em abril de 1796, deve ser compreendida à luz do colapso progressivo da coordenação austro-piemontesa após as derrotas iniciais da campanha. A separação das forças aliadas, resultado direto das manobras de Napoleão Bonaparte, impôs ao comando piemontês a necessidade de reorganização rápida em posição defensiva que permitisse simultaneamente retardar o inimigo e preservar a integridade do exército. Sèvres apresentava características geográficas que a tornavam particularmente adequada a esse propósito. Situada no eixo de comunicação entre a Ligúria e o Piemonte interior, a localidade controlava acessos que conduziam a Mondovì e, em última instância, a planície que abria caminho para Turim. Mais do que o núcleo urbano ou o próprio Forte de Sèvres, o valor militar da posição residia nas elevações circundantes, notadamente nas cristas de Lapedaguera, que permitiam a organização de um dispositivo defensivo em profundidade. A escolha de Sèvres não indicava a intenção de travar uma batalha decisiva, mas antes de estabelecer um ponto de ancoragem capaz de impor fricção ao avanço francês. Em terreno montanhoso e compartimentado, a superioridade de mobilidade do exército da Itália era parcialmente neutralizada, enquanto a artilharia piemontesa, beneficiada por posições dominantes, podia exercer influência mais eficaz sobre as rotas de aproximação. Nesse sentido, Sèvres configurava-se como posição de retardamento operacional, destinada a ganhar tempo e a permitir eventual recomposição estratégica mais a leste. Importa destacar que a opção por Sèvres revela uma lógica de preservação do instrumento militar. Para o Reino da Sardenha, cuja capacidade de substituição de perdas era limitada, a manutenção da coesão do exército tinha peso político e diplomático considerável. A resistência organizada nas alturas não visava necessariamente reverter o curso geral da campanha, mas evitar uma desarticulação precipitada que tornasse inevitável uma capitulação imediata, ou seja, sua rendição, a derrota. Contudo, a eficácia potencial dessa posição estava condicionada a fatores estruturais mais amplos. A iniciativa estratégica permanecia nas mãos francesas. A separação entre piemonteses e austríacos reduzia drasticamente a possibilidade de coordenação aliada.
e a dinâmica operacional imposta por Bonaparte privilegiava a concentração rápida contra pontos vulneráveis do sistema adversário. Assim, embora Seva pudesse impor atrasos e custos, dificilmente alteraria, por si só, o equilíbrio estratégico já inclinado em favor da França. Desse modo, a defesa de Seva deve ser interpretada não como episódio de mera resistência simbólica, mas como expressão de racionalidade militar em contexto adverso. Colli procurou maximizar as vantagens do terreno e do tempo disponível. Napoleão, por sua vez, buscou contornar essas vantagens por meio da manobra e da exploração da iniciativa. O confronto em torno de Seva insere-se, portanto, numa fase de transição da campanha, momento em que o exército piemontês ainda demonstra capacidade organizativa, mas já opera sob constrangimentos estratégicos crescentes que se tornariam decisivos nas operações subsequentes rumo a Mondovì. Dinâmica tática no terreno. Durante o dia 16 de abril, ocorreram contatos limitados entre as vanguardas francesas e as posições avançadas piemontesas. Não houve tentativa francesa de assalto decisivo. Bonaparte avaliou corretamente que um ataque frontal à posição resultaria em perdas desnecessárias e ofereceria escasso ganho estratégico imediato. O general Michelangelo Alessandro Colli percebeu que a manutenção da posição de Seva expunha o exército piemontês ao risco de ser fixado pela frente e ultrapassado em seus flancos pelas colunas francesas em progressão. Diante da impossibilidade de apoio austríaco e da ameaça crescente às suas comunicações, decidiu desocupar a posição. Análise do movimento das tropas no dia 16 de abril. A decisão estratégica de Colli e a desocupação de Seva. Aproximação da manhã. No curso das operações subsequentes, o comando francês determinou que a divisão de Algereal ocupasse Montezemolo e movesse para flanquear Seva pelo norte, executando ataques contra as alturas que estruturavam o dispositivo defensivo, enquanto que a divisão de Jean-Mathieu Philibert Serrurier recebeu ordens de avançar de forma ameaçadora pelo eixo sul do Vale do Tanaro com o intuito de comprometer as comunicações das posições piemontesas. Relatórios militares indicam que as colunas francesas avançaram por encostas íngremes sob fogo defensivo concentrado, enfrentando significativa desvantagem de relevo e dificuldades para empregar plenamente sua artilharia. A investida dos franceses desenvolveu-se contra trincheiras bem estabelecidas, particularmente na área de Lapedagera, e encontrou forte resistência. As unidades piemontesas posicionadas nas cristas, incluindo batalhões de granadeiros destacados no setor do Monte Belvedere, mantiveram coesão sob pressão e exploraram eficazmente a superioridade posicional. As tentativas francesas de ruptura resultaram em baixas expressivas, estimadas em várias centenas de homens, sem produzir desarticulação decisiva da linha defensiva. Diante da resistência encontrada e da elevada onerosidade de um assalto frontal prolongado, o comando de Napoleão Bonaparte reconheceu os limites de uma abordagem direta contra o complexo defensivo de Seva, optando por soluções manobristas mais condizentes com a lógica operacional da campanha. O embate da tarde. A infantaria francesa tentou tomar os redutos de Lapedagera. Sem artilharia de suporte devido às condições das estradas lamacentas dificultando o deslocamento das artilharias de grande poder de fogo, os soldados franceses tornaram-se alvos fáceis para os defensores entrincheirados. Nesse sentido, a ação em Seva assume relevância interpretativa não como episódio de fracasso francês, mas como momento de aprendizado operacional e ajuste estratégico. A impossibilidade de romper rapidamente o dispositivo piemontês reforçou em Napoleão a preferência por manobras de desarticulação e concentração contra pontos vulneráveis do sistema austro-piemontês. Poucos dias depois, essa lógica se manifestaria de forma decisiva nas operações que culminaram na separação das forças aliadas e na derrota piemontesa em Mondovì, precipitando o armistício de Cherasco.
Assim, Seva deve ser compreendida como etapa intermediária de uma campanha caracterizada pela alternância entre choque frontal, experimentação tática e manobra envolvente elementos que, combinados, consolidaram a supremacia operacional francesa no Piemonte em 1796. A decisão de Colli à noite. Apesar de ter vencido o combate breve e direto, na parte inicial do dia, o general Colli percebeu que a situação estratégica tornara-se insustentável. As divisões francesas de Massena e Algereal, avançando rapidamente pelos eixos laterais, ameaçavam envolver os flancos piemonteses e cortar as linhas de retirada para Mondovì. Colli Marche reconheceu a vulnerabilidade do seu flanco norte, ordenou uma retirada, que foi conduzida de forma ordenada. Enquanto uma guarnição de aproximadamente de 600 homens, os números variam conforme a fonte, permaneceu na cidadela de Seva atuando como força de retaguarda com a missão de retardar o avanço francês e ganhar tempo para a reorganização do exército principal. O grosso das forças piemontesas recuou então para uma nova linha defensiva ao longo dos rios Corsaglia e Tanaro. A decisão de evacuar o acampamento entrincheirado de Seva na noite de 16 para 17 de abril não foi um impulso solitário, mas o resultado de um conselho de guerra. Essa prática servia tanto para validar a estratégia técnica quanto para diluir a responsabilidade política de abandonar uma posição fortificada importante. Esta decisão coletiva salvou o exército piemontês da destruição imediata, permitindo que ele lutasse novamente em Saint-Michel e Mondovì. Assim, Seva caiu não por assalto, mas por manobra, exemplificando de forma clara o princípio napoleônico inicial de que o deslocamento do inimigo pode ser mais decisivo que sua destruição imediata. Chandler enfatiza que Colli compreendeu corretamente o perigo. Manter-se em Seva significaria arriscar-se a ser ultrapassado, cortado de Mondovì e forçado a combater em condições ainda piores. Assim, o general piemontês decidiu abandonar a posição sem aceitar uma batalha decisiva, preservando o grosso de suas forças. Jomini destaca que, nesse momento, Colli demonstrou julgamento estratégico sólido. Compreendeu que permanecer em Seva implicaria o risco de cerco completo e destruição do exército piemontês. Conhecimento francês da retirada piemontesa. A retirada do exército piemontês de Seva, iniciada no dia 16 de abril, não foi imediatamente percebida pelo comando francês, sendo plenamente confirmada apenas na manhã do dia 17 de abril, quando o reconhecimento revelou que apenas a cidadela permanecia guarnecida. A surpresa estratégica não foi total, mas o atraso na confirmação permitiu a Colli preservar a maior parte de seu exército intacta. A partir desse momento, Bonaparte pôde direcionar suas forças com maior liberdade para a perseguição em direção a Mondovì. Este ponto é crucial. Seva não foi um fracasso piemontês, mas uma retirada estratégica bem-sucedida, ainda que apenas temporariamente eficaz. Cumpre ressaltar a decisão lúcida e racional tomada pelo general Michelangelo Alessandro Colli naquele momento crucial. O Corsaglia e a tentativa de retardamento piemontesa. Entre 17 e 18 de abril, Colli tentou organizar uma linha temporária de retardamento ao longo do rio Corsaglia, explorando suas pontes e margens irregulares para atrasar o avanço francês. O objetivo não era deter Bonaparte indefinidamente, mas ganhar tempo e escolher com maior cuidado o terreno para uma batalha decisiva. Napoleão Bonaparte respondeu de forma característica. Pressionou em vários pontos, evitando um ataque frontal maciço, enquanto empurrava suas divisões para forçar travessias e ameaçar a continuidade da linha inimiga. Nesse contexto, coube à divisão de Jean Mathieu Serrurier tentar romper a posição piemontesa em Saint-Michel. Saint-Michel em 19 de abril, o revés francês. Em 19 de abril, a divisão de Serrurier tentou forçar a travessia do rio Corsaglia pela ponte de Saint-Michel. O percurso, realizado sob fogo e em terreno restrito, ocorreu de forma fracionada.
Parte das tropas francesas conseguiu atravessar o rio e penetrar na vila, criando a impressão inicial de sucesso. O avanço realizado de forma desorganizada não foi consolidado. A fadiga acumulada pelas marchas incessantes, a dificuldade de comando em ambiente urbano e a ausência de reservas imediatamente disponíveis resultaram em perda progressiva de coesão. Episódios de indisciplina, incluindo saques pontuais, agravaram a dispersão das tropas, reduzindo sua capacidade de responder a uma reação organizada. Em Saint-Michel, Serurier falha por excesso de confiança e indisciplina. Cole, que mantivera forças em reserva, percebeu rapidamente a oportunidade. Lançou então um contra-ataque local, bem coordenado e limitado em objetivos, que atingiu os franceses enquanto ainda se encontravam desordenados. O resultado foi a expulsão das tropas de Serurier da vila e sua retirada para além do rio, com perdas sensíveis em homens e prisioneiros. Do ponto de vista piemontês, Saint-Michel representou um sucesso tático real, ainda que restrito. Do ponto de vista francês, foi um revés pontual, mas instrutivo. Essa circunstância desagradável para os franceses, embora taticamente limitada, teve grande importância moral e demonstrou que o exército piemontês ainda conservava capacidade de manobra e comando eficaz. Thiers descreve esse episódio como um raro exemplo, na campanha inicial, em que o ímpeto ofensivo francês foi neutralizado não pela resistência inimiga, mas por falhas internas de disciplina. Cole aproveitou-se da desordem, lançou um contra-ataque coordenado e expulsou os franceses da vila com relativa facilidade. Significado operacional de Saint-Michel. Saint-Michel não alterou o curso da campanha, mas introduziu um momento de fricção em uma sequência até então marcada por avanços ininterruptos. O episódio demonstrou que a superioridade francesa não eliminava os riscos de ataques mal coordenados. Mesmo o inimigo estrategicamente condenado podia obter vantagens locais se explorasse erros de execução. A disciplina e a concentração continuavam sendo elementos decisivos, mesmo na guerra de manobra. Para Bonaparte, o episódio reforçou a necessidade de concentrar forças antes de buscar a decisão, evitando ações isoladas que oferecessem ao inimigo oportunidades de resistência eficaz. Reorganização francesa e abandono do Corsaglia em 20 de abril. Após o combate de Saint-Michel, Bonaparte procedeu a um reagrupamento cuidadoso de suas forças. O episódio confirmou a necessidade de concentração e coordenação antes de buscar uma decisão definitiva. Ao mesmo tempo, tornou-se evidente para Cole que o Corsaglia não poderia ser mantido diante da pressão crescente e da superioridade francesa em manobra. Em 20 de abril, o exército piemontês abandonou definitivamente a linha do Corsaglia e concentrou-se em torno de Mondovi, última posição viável antes da planície piemontesa. Conclusão. A posição de Seva constituiu um ponto de ancoragem estratégico no dispositivo piemontês. O sistema defensivo não se limitava ao núcleo urbano ou ao forte de Seva, mas articulava-se sobretudo nas elevações de La Pédaguière, onde redutos de campanha, trincheiras e baterias foram estabelecidos com o objetivo de controlar os acessos e explorar a vantagem topográfica. A eficácia da resistência piemontesa derivou menos de uma superioridade material absoluta e mais da combinação entre posicionamento dominante, preparação defensiva e aproveitamento do terreno montanhoso, fatores que impuseram constrangimentos logísticos às forças de Napoleão Bonaparte, particularmente no que se refere ao deslocamento de artilharia pesada por vias de difícil acesso. Nesse sentido, a ação em Seva pode ser interpretada não como colapso imediato, mas como tentativa deliberada de estabilização da linha defensiva e de ganho temporal em um contexto estratégico adverso. Seva, portanto, deve ser compreendida não como um fracasso, mas como uma retirada racional diante da superioridade operacional francesa, ainda que insuficiente para alterar o desfecho da campanha. A sequência Seva, Saint-Michel,
Mondovi representa a transição entre a fase de separação estratégica dos inimigos e o colapso final do sistema defensivo piemontês. Seva não foi uma derrota piemontesa, mas o último êxito defensivo de Colli. Saint-Michel foi um revés francês instrutivo. Mondovi, a decisão final. Finalizamos a narrativa da Batalha de Seva e Saint-Michel. No próximo vídeo vamos historiar a Batalha de Mondovi. Olá! Obrigado por chegar até aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe. Até breve!